Graça e paz, meus irmãos, da parte daquele que era, que é e que há de vir. Que alegria nós estarmos aqui nessa noite de domingo, para juntos celebrarmos a Páscoa, para juntos meditarmos na palavra do Senhor. A palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos crentes de Éfeso, no capítulo 1, a partir do verso de número 15, Paulo vai orar dizendo: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Meu querido irmão, eu gostaria de trazer alguns textos que vão nos ajudar nesse tempo a meditarmos em tudo aquilo que nós estamos realizando. A palavra de Deus diz que quando o povo de Israel foi celebrar a Páscoa no deserto, era para que aquilo fosse um simbolismo didático, uma lembrança didática para gerações futuras, daquilo que Deus tinha feito com eles e por eles lá no Egito. O Egito, na verdade, era um simbolismo de uma mentalidade. O Egito, na verdade, era uma parábola, não uma fábula, daquilo que rege os seres humanos. Os seres humanos gostam de se estabelecer por meio da força do seu braço. Os seres humanos gostam de ver a vida como quem tenta protegê-la, fazendo o acúmulo, comprando, vendendo, gastando. Enfim, seres humanos gostam de viver a vida caídos, seres humanos caídos gostam de viver a vida vendo a partir do seu direito, a partir do seu próprio umbigo. E Cristo, no sacrifício pascual, vai nos mostrar exatamente uma natureza completamente diferente. Vai mostrar para nós que a vida não consiste em tentar protegê-la a partir dos nossos acúmulos dos bens. Você lembra muito bem aquilo que Jesus disse, contando naquela parábola: havia um homem que tinha em depósito muitos bens, e ele, pensando consigo mesmo, arrazoando consigo mesmo, disse: o que vou fazer? Tenho tantos depósitos, tenho tantos bens, já sei o que eu vou fazer. Vou alargar as minhas fronteiras, vou comprar celeiros, vou construir celeiros maiores e vou colocar ali. E o Senhor interrompe todo esse devaneio e diz: louco, essa noite vão pedir a sua alma. Para quem será isso? Na verdade, irmãos, os seres humanos vivem uma loucura, tentando proteger as suas circunstâncias e perdendo a sua alma. A ceia do Senhor vai trazer para nós aquilo que é fundamental para o nosso entendimento. Jesus colocou a ceia como um ritual didático, pedagógico, um memorial para nós, para aquilo que para aquilo que não poderia ser esquecido, aquilo que ele fez como Jesus, o Cristo, para que todos nós que estamos no corpo de Cristo possamos entender a herança que nos foi partilhada na cruz de Cristo. Hoje, a cruz de Jesus está vazia, mas a cruz de Cristo, ela jamais pode estar vazia enquanto estivermos aqui nesta era. Por quê? Porque todos os seguidores de Jesus ganharam uma cruz. Aquele que quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e me siga. Ou seja, todos nós que estamos em Cristo Jesus, somos aqueles que vão ocupar a cruz de Cristo. Não como um sacrifício que é capaz de perdoar de uma vez por todas os pecados do ser humano,
porque quem fez esse sacrifício foi Jesus. O único que poderia perdoar o pecado de todo ser humano foi Jesus. O único que poderia reconciliar, de fato, o ser humano com o Pai foi Jesus. Mas todos nós agora que estamos em Cristo Jesus também somos meios de propagação, de manifestação desse amor do Pai àqueles que ainda não o conhecem. Nós também somos meios de revelação desse amor do Pai àqueles que ainda não conhecem. A esperança pela qual Deus nos chamou foi exatamente de nos tornarmos um em Cristo Jesus, para que agora nós não nos identificássemos mais com aqueles que estão aos pés da cruz, para que agora nós não nos identificássemos mais com o aleijado, o pedinte, mas que agora nós que estamos em Cristo Jesus e por isso estamos na cruz, nós fôssemos também uma expressão visível, palpável, concreta de um ambiente, de um lugar, de uma pessoa, onde aqueles que ainda continuam no seu aleijão, onde aqueles que ainda continuam no seu estado de perdição, onde aqueles que ainda continuam no seu estado de mazela, possam se encontrar e possam ver o Deus Pai. Por isso o autor de Hebreus vai dizer para nós que a gente precisa seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Ou seja, seguir a paz com todos está intimamente ligado com a santidade que revela a Deus às pessoas, de maneira que as pessoas vão buscar desculpas, vão buscar meios manipulativos, vão buscar mentiras para falar de nós, mas elas, na verdade, vão se tornar indesculpáveis diante do amor, da graça e da promoção da paz na direção delas. Por exemplo, a Bíblia vai dizer para nós que na noite que Jesus foi traído, Judas estava lá. Não sei se você sabe, na verdade, a ceia tinha sempre um convidado de honra, tinha um lugar de honra, um lugar onde era extremamente celebrado aquela pessoa que está lá. E de acordo com a arrumação aqui no texto bíblico, a mesa era em U. E não era uma mesa como a nossa, era a mesa onde os discípulos ficavam deitados, apoiado no cotovelo esquerdo, com os pés para trás, apoiado com o cotovelo esquerdo numa almofada, com os pés para trás, e era mais ou menos em U. O ofertante, o dono do banquete, aquele que ofereceu o jantar, ficava no centro. E à sua esquerda ficava o convidado de honra. Judas estava ali. Pedro estava lá na ponta do U. Por quê? Porque a ponta do U era o lugar onde o servo mais humilde deveria ficar. E onde, na verdade, aquele que iria lavar os pés ficava lá. Pedro fica lá. Judas tem o lugar de honra. Meu irmão, meu amado, Jesus deu um lugar de honra para um traidor, para alguém que ele sabia que iria traí-lo, para alguém que sabia que iria negá-lo, queria vendê-lo, queria precificá-lo, queria colocar um preço nele. E mesmo assim, Jesus dá um lugar de honra na vida dele, dá um lugar de honra na mesa dele. Meu amado irmão, nós que estamos em Cristo Jesus, nós que participamos do mesmo Espírito de Cristo Jesus, precisamos, em nome de Jesus, parar de nos identificarmos com aqueles que estão sentados ao redor de Jesus
e começarmos em nome de Jesus entender que a esperança pela qual Deus nos chamou não é mais para que nós estivéssemos sentados ao redor da mesa, mas é para que nós nos oferecêssemos naquela mesa, para que nós, na verdade, nos tornássemos fonte de alimento, mesmo para aqueles que nós sabemos que vão nos trair. Por exemplo, a palavra de Deus vai dizer lá para nós, capítulo 1 de Colossenses, a partir do verso de número 21, antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Meu querido irmãos, o apóstolo Paulo se alegrava porque ele sabia que ele fazia parte do corpo físico de Cristo e como uma testemunha. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor nos chamou para sermos testemunha, e a palavra testemunha significa martírios, ou seja, aqueles que vão sofrer para manifestar o amor e a graça e a bondade de Deus àqueles que estão à sua volta, mesmo que eles sejam traidores, mesmo que eles sejam enganadores, mesmo que eles sejam interesseiros, mesmo que eles nos precifiquem, ou seja, nos coloquem preço. Dela me tornei ministro, de acordo com a responsabilidade de Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifesto a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Meu querido, os homens caídos só verão a glória de Deus por meio da sua igreja. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus de Nazaré, nós precisamos nos revestir e ocuparmos o nosso lugar na mesa. No nosso lugar na mesa não é mais deitado com a nossa cabeça no colo de Jesus, como João estava naquele momento. Nosso lugar na mesa é agora estar na posição daquele que vai ser colo para outros que ainda não alcançaram a maturidade e o entendimento que Deus tem dado à sua igreja em Cristo Jesus. Você está entendendo, meu querido? A gente precisa, em nome de Jesus, entender esse nosso papel. A gente precisa, em nome de Jesus, entender que esse chamado de Deus para nós é essencialmente vivermos ocupados, empenhados em manifestarmos o amor. De maneira, irmãos, que Judas não tem nenhuma forma de se desculpar. O amor de Deus manifestado ali por meio de Cristo Jesus e por meio do seu corpo, que somos nós, ou seja, Paulo vai dizer que ele completava no seu corpo o que restava das aflições de Cristo. Esse restar das aflições de Cristo não é de restar da falta, é de restar da completude, no sentido de que toda dor, todo sofrimento vai chegar em todo o corpo. Ou seja, as mãos de Jesus foram crucificadas,
bem como seus pés foram crucificados, bem como as suas costas foram marcadas, bem quanto a sua cabeça foi, na verdade, colocada uma coroa de espinho e por isso também foi crucificada. Todo o seu corpo sofreu. Meu querido irmão, você precisa entender que há um chamado para manifestação do amor, não é um chamado masoquista, é um chamado para manifestarmos o amor, mas na manifestação do amor haverá sofrimento. Não poderá, não haverá. O que Jesus está nos garantindo é que para manifestarmos o amor, nós sofreremos, não há outra alternativa, não há outra via. Por isso que aquele que bota a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino. Ou seja, quem vai fazer uma conta dizendo, olha, se eu amar eu vou sofrer, então é melhor não amar, não é apto para o reino. Sendo assim, meu irmão, o nosso chamado para essa noite de Páscoa não é para nós estarmos sentados à mesa nos lembrando apenas do que Jesus fez por mim, do que Jesus fez por nós. Mas é para que nós agora estejamos na mesa lembrando que nós somos para aqueles que estão à nossa volta. Seja alimento para as pessoas, seja pão para as pessoas, seja vinho para as pessoas, seja, na verdade, uma expressão do ser divino para aqueles que estão à sua volta. Que Deus abençoe o seu entendimento, que nessa noite de Páscoa você possa trazer à sua memória o que te dá esperança. Meu querido, Jesus no alto da cruz, ele sofreu o distanciamento da divindade. Deus meu, por que tu me desamparaste? Mas por que ele sofreu o distanciamento da divindade? Porque ele estava empenhado em aproximar o Pai das pessoas das pessoas que naquela noite o crucificavam. Nesse tempo nós estamos distantes socialmente uns dos outros. Mas que todo esse distanciamento seja apenas fruto do nosso amor por elas. E que, na verdade, assim, quando isso tudo acabar, a gente possa levar proximidade. Não sei se você tem reparado, mas a gente, como igreja, como equipe, como liderança, alguns irmãos estão empenhados com isso, de diversas formas. Nós temos feito todo o sacrifício para que todas as pessoas sejam apacentadas, alimentadas, orientadas nesse tempo de distanciamento social. Há uma angústia, e essa angústia, na verdade, é uma dor da certeza de que nós somos irmãos em Cristo Jesus. E nós temos nos empenhado para que esse amor possa se manifestar, para que ninguém fique desculpado. Meu querido, que as pessoas que conviverem com você tenham que mentir a teu respeito, tenham que inventar historinhas a teu respeito, para poder falar mal de você. Porque você as amou tanto, viveu tanto na verdade, viveu tanto intencionalmente, que elas, para falarem mal de você, terão que inventar mentiras. Que Deus abençoe você, meu querido, e que nessa noite a sua memória possa se voltar para esse entendimento. Jesus veio, sofreu a sua cruz, derramou sobre nós o teu Espírito, e esse Espírito é o Espírito de Cristo, e esse Espírito é o Espírito que rege a gente, e todo aquele que segue a Jesus está na cruz. A cruz de Jesus está vazia.
mas a nossa não. A nossa precisa estar ocupada por nós, porque nós ainda estamos aqui na história. Enquanto estivermos aqui na história, o lugar nosso é na cruz, manifestando, revelando o amor de Deus Pai às pessoas. Fiquem com Deus, uma ótima noite em nome de Jesus e vamos cear em nome de Jesus.